Tudo Olá, bem? boa noite, tudo bem? Tudo bem. Só aguardar o pessoal entrar. Ok. Boa noite, Monteiro Márcia. Boa noite, Aline. Sejam bem-vindas. Bom, boa noite. Eu sou Roberta dos Santos Monteiro. Eu sou psicóloga clínica de abordagem junguiana. E hoje a gente vai aqui falar sobre sexualidade feminina, como é que as mulheres estão vivendo, né, isso. E você, Bruno, se apresenta um pouquinho pra gente. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer voltar a falar com você. Eu achei muito prazeroso nosso último encontro. Eu sou psicólogo, com extensão em psicanálise com idosos, pós-graduação em gerontologia e a minha abordagem é a psicanálise mais freudiana ali, barra lacaniana. Uhum. Bom, então vamos lá. Quando eu te chamei para falar, né, a primeira coisa que eu falei foi da dificuldade, né, de conseguir falar desse assunto. Não sei, porque eu acho que isso já fala um pouco do que a gente vai conversar aqui, né, que é o tabu, né, que a Uhum. sexualidade ainda é, né. Então, assim, foi difícil, assim, né, conseguir alguém para falar. E é uma coisa, assim, que eu tenho visto. Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu vejo que é como se a sexualidade ela fosse uma espécie de futilidade, alguma coisa assim, que não tivesse importância, sabe, na vida da pessoa, né? E as mulheres não reparam o quanto isso impacta, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção é um grande número de mulheres que ficam presas em relacionamentos com homens, com parceiros homens, porque elas têm medo de sair e não ter mais sexo, porque elas não se permitem conhecer outros homens, porque não querem ser mulheres rodadas, né? Existe ainda uma certa cultura de que mulher que termina uma relação e já está com um namorado, ou que vai procurar, né? Nem precisa estar logo em seguida. Ela é aquele tipo de mulher que não fica sem homem, sabe? É uma coisa assim antiga. Eu cresci ouvindo isso. Não sei se você ainda escuta isso, se já ouviu alguma vez, né? Aí eu achei que, pô, tem que trazer esse assunto pra cá. O que que você acha, Bruno? Eu acho que tem muito disso ainda assim. Se a gente for pensar na própria ideia de histeria, né, a palavra, né, ela vem com essa ligação com o útero, né? E se achava que tinha a ver com uma questão sexual, de que uma mulher devia ter, não estava realizada sexualmente, por isso ela tinha determinados comportamentos. E até hoje a gente traz esse ranço, né? A gente ainda se xinga, né, dizendo que é uma mulher mal comida. Eu ouço isso de mulheres sobre outras mulheres, né? E de homens também, mas me chama a atenção quando uma mulher se refere a outra dessa forma. Então tem uma questão de que, ao mesmo tempo, há um tabu sobre o sexo, sobre falar disso, em especial a sexualidade feminina. Eu acho que ela ainda é mais velada ou tratada com essa censura mais do que a sexualidade masculina, até porque a gente ainda é uma sociedade fálica, né, machista. E, de alguma forma, quando a gente atende, a gente vê isso até em mulheres que estão mais desconstruídas desses aspectos, ainda tem traços, né? Porque esse é um processo também difícil para todos nós, sair desse traço cultural que nos sufoca, né? Então, acho que sim, há uma dificuldade de se olhar com olhos tranquilos, sem julgamento ou sem grandes críticas de uma mulher que transa com quantos parceiros ela quiser, que transa na primeira saída, que termina uma relação e está vivendo a sexualidade dela. Isso é muito pesado para as mulheres, é muito mais suave para os homens, né? Pode haver uma crítica ou outra, mas não é igual, não se compara à crítica que a gente percebe e as mulheres sentem, às vezes relatam isso no consultório também, desse mal-estar com elas mesmas,
né? Elas também se julgam. Elas querem viver a sexualidade, mas ficam se cobrando porque parece errado. Então acho que tem muito disso ainda na nossa cultura. Sim, eu vejo muito isso. Ponto importante que você falou foi, né, das mulheres que são desconstruídas, mas elas ainda têm, né? Isso foi uma das coisas também que mais me chamou a atenção. Foi essas mulheres, mesmo elas, às vezes, vêm de uma família, uma educação, vamos dizer assim, mais liberal, onde a sexualidade foi tratada de uma forma natural, mas, no entanto, ela mantém ainda esses padrões, sabe? E isso, assim, eu observei tanto em mulheres que se relacionam, né, mulheres héteros, né, que se relacionam com homens, quanto em mulheres bissexuais ou gays, né? Eu achei impressionante assim como é que elas se reprimem, né, de alguma maneira, né? E geralmente essas não têm noção. Eu acho que a maioria não tem muita noção, né? Mas quando a mulher ela concorda com aquela crença, né? Ela concorda que ela não pode ser aquela mulher que tem necessidade de homem, né? Isso fica mais aparente do que aquela mulher que é moderna, né? Dificilmente ela chega e fala, ah, não, estou com dificuldade nesse ponto aqui, assim, dificilmente, né? Então, assim, me chamou muita atenção isso. É porque eu acho que se colocarem mais liberais, para se colocarem feministas, mas não trataram o suficiente essas memórias, essa educação machista. E isso gera um impasse dentro delas muito grande. Às vezes elas têm um discurso, mas que não se revela totalmente numa prática, né? E elas sofrem muito com isso, porque primeiro que elas às vezes até negam isso, né? Não, eu jamais, longe de mim. Eu, se fosse comigo seria diferente. Mas quando é, dá um nó na cabeça. Porque é muito forte o que a gente absorve culturalmente. Não é tão simples romper com isso. É fácil repetir frases prontas, é fácil repetir ideias, mas realmente aplicar elas em nós leva mais tempo. E há várias camadas para isso, né? Tem mulheres que são mais libertas sexualmente, transam sem problema nenhum com os parceiros ou parceiras que escolherem, mas ainda tem uma visão tradicional de relacionamento, de namoro, noivado, casamento, cerimônia, né? E aí isso também às vezes Sim, gera um impasse, porque vivem um tipo de vida mais liberal, em que tem parceiros casuais, mas com essa esperança de um dia chegar a um casamento e nem sempre estão dispostos a fazer os investimentos para que essa relação aconteça. Existem aquelas que às vezes estão se forçando a seguir um modelo mais tradicional, mas na verdade estão reprimindo um monte de desejo que aparece de alguma forma em algum lugar. A gente tem os nós sociais que são muito fortes e que muitas mulheres não conseguem, às vezes, admitir. Talvez até percebam, mas não conseguem assumir isso, né? sim. É. Pessoal, mandem perguntas para gente, tá? Fiquem à vontade para perguntar, para fazer comentários, que a gente vai respondendo conforme dá. Exatamente. Eu vejo, né, na questão psicológica, né, o quanto isso faz mal, assim, parece que é uma coisa, ah, não, vai afetar apenas a vida sexual da mulher. Não, afeta ela completamente. O modo dela se relacionar, o modo dela levar as coisas, né? Tem mulheres que, por exemplo, acabam se apaixonando com muita facilidade porque já levam tudo para esse campo. Tem outras que já não conseguem interpretar um flerte, mas assim, são completamente, não sabem mais o que é isso, né? Não, aliás, uma coisa que eu vejo, né, na sociedade de modo geral é que não existe mais o flerte, né? Porque é uma coisa assim tão direta, né? Que aquele flerte, aquela coisa de você, né? Olhar para o outro, né? Ter aquela troca de olhares, assim, uma coisa mais difícil, né? Mais difícil que eu digo assim, tá mais raro, vamos dizer assim. Não chega a ser raro também, mas tem menos, né? Então, assim, eu tenho visto assim quanto isso traz prejuízos na psique feminina, né? Porque é como se a mulher ela se desenvolvesse como se ela fosse, sei lá, uma flor que
não desabrocha nunca, fica sempre um botão. Ela não é uma outra característica que eu reparo, né? Porque quando a gente fala em sexualidade, né, não é que a mulher precise ter um ato sexual, né? Mas ela tem uma sexualidade que é dela, né? E eu vejo as mulheres que têm a sexualidade muito reprimida, assim, a ponto de nunca terem ficado com ninguém, nunca terem dado um beijo na boca, que elas são muito infantis. Então, assim, de algum modo, a sexualidade, ela parece que ela está ligada a esse lado mais, vamos dizer assim, mais maduro do ser humano. Parece que se não amadurecer isso, a personalidade, não sei, alguma coisa na psique não se desenvolve e fica um negócio ali meio esquisito. Não sei se você já teve essa impressão, assim, eu tive um caso assim, que eu fiquei muito com essa impressão. Eu acho que a gente tem hoje, pelo menos do meu ponto de vista, uma questão que é geral da dificuldade de adultecer a um prolongamento da infância e da adolescência, para mim, forçosamente, né? Uma coisa meio que imposta pelos meios, pela sociedade, parece que é hipervalorizado essa juventude. E trazendo para a sua questão, que é como isso se reflete na mulher especificamente, eu acho que, de alguma forma, o que eu observo é que adultecer, para minha leitura, envolve assumir responsabilidades, inclusive sobre sua sexualidade. Eu costumo falar no consultório, assim, quem é dono do seu sexo. Não é sexo ato, né? Não é ir lá e praticar o ato, porque isso dá para praticar e ainda assim não se sentir se apropriando do seu desejo, da sua vivência sexual. Fica uma coisa, às vezes, ou para servir a um outro, ou a um outro, no caso, o parceiro ou a parceira, ou a uma ideia muito mal formulada de que, bom, eu cheguei numa fase em que eu preciso transar. Tenho que sair por aí transando, porque senão eu tô fora da linha, né? Tô desajustado. Verdade. E aí você não está fazendo por você apenas, né? Você não está ali se conectando com o seu desejo sexual, com a sua experiência sexual, com a sua atração, etc, etc. Então acho que há uma infantilização, sim, e às vezes se reflete até no corpo, né? Que não se desenvolve, né? Em alguns casos específicos. Então acho que tem uma dificuldade hoje em adultecer, que também envolve aí, quando já são mais acima dos 30, 40, a dificuldade em envelhecer. Então tem todo um processo que vai cada vez se enaltecendo a juventude e em efeito cascata. Então, quem tinha 60 quer aparentar ter 40, quem tem 40 quer aparentar ter 20, e quem tem 20 quer aparentar ter 15. E a coisa vai ficando muito mal ajustada e perigosa, porque aí você tem aspectos muito confusos. Porque como flertar hoje, e eu acho que essa é uma questão muito polêmica, tem meninas de 15 que se vestem e aparentam fisicamente ter 20, 22. E aí você entra num campo delicado, porque assim, óbvio que você pode olhar, mas e aí? E se você vai abordar e descobre, você entra numa seara muito delicada. E você tem, às vezes, mulheres aí adultas, independentes, que também, nessa questão de garantia de direitos, conquista da sua liberdade, busca por respeito, também acabam lendo, às vezes, certos olhares já com mais ofensa. E alguns são, de fato. Mas esse filtro do que é uma ofensa e do que não é, nem sempre fica claro para as partes envolvidas. Eu acho que essa é uma discussão que ainda precisa de mais tempo de elaboração. Acho que está todo mundo aprendendo um pouco sobre isso. Qual é o limite de um flerte para um assédio? Né? Porque tem vários tipos de assédio. Assédio não é só pegar pelo braço ou chegar a vias de fato. Sim. Né? E isso mostra também o quanto esse assunto ainda é delicado, né? Porque, assim, vamos, né, pressupor de que não seja uma ofensa, né? Seja um olhar suave, assim, de flerte, né? Se a outra pessoa fica irritada, né, fica claro que ela não sabe lidar com a sexualidade dela, né? Ela não entende que ela também é um ser atraente para o outro, né? E que tá tudo bem, ela pode não retribuir aquele olhar ali, e pronto, acabou por ali, né? Mas não, parece que é porque mexe, né? Parece que mexe com algo ali dentro delas que elas não querem olhar, que elas não gostam de olhar, né? E vão. Ou então, até eu estava lendo um livro
e ele estava Desejo Sexual, uma investigação filosófica do Roger Scruton, e ele estava falando, né, do porquê que a mulher tem esse comportamento de nojo quando um outro cara olha para ela, uma outra mulher, né, se for gay, né? Porque ela se imagina na fantasia com aquela pessoa, só que ela não foi consultada, entendeu, para estar naquela fantasia. Aí ela se irrita. Eu achei isso assim muito estranho, né? Porque é uma coisa assim muito ver quanto é que a gente vive mais na fantasia do que a gente acha, acredita que vive na Sim. realidade, né? Mas eu achei também que faz sentido, porque tem muitas mulheres que reagem muito mal a isso mesmo, elas ficam com nojo. A palavra que elas utilizam é nojo. É isso que É. elas falam. E me faz pensar nessa dificuldade de confiar no seu próprio não. Porque o direito de não querer está colocado, não estamos questionando isso. Mas para chegar a um querer ou não querer, alguma questão tem que ser colocada. E a questão vai aparecer por um olhar, no primeiro momento, por um flerte, às vezes pode surgir por um diálogo. Se esse diálogo vai ser ofensivo, vai ser chulo ou vai ser mais educado, aí tem variações que a gente não consegue controlar, enquanto a mulher não consegue controlar o que vai acontecer. Ela pode controlar o que ela vai reagir diante do acontecido, né? E é preciso ter uma certa flexibilidade para o diálogo, mesmo que seja para dizer não gostei, não quero, se afaste de mim e está tudo bem. Mas acho que essa medida preventiva, né, de se enojar só com o olhar, parece um excesso, né? É como se tivesse aberto uma porta que não era para abrir, né? É um armário, usando essa metáfora antiga do armário, que parece que elas não querem sair. E uma coisa que me chamou a atenção atendendo pacientes gays é que entre se assumir e se aceitar há uma grande distância. Parece que não, né? Parece que a pessoa ao se assumir ela está se aceitando, mas quando a gente vai conversando, vai atendendo alguns pacientes, a gente vai vendo que nem sempre porque está se assumindo, e aí eu não estou me referindo só à homossexualidade. Se assumir adulto, se assumir desejante, se assumir com a vontade de transar com um desconhecido, assumir isso nem sempre significa que você está aceitando esse seu desejo, essa sua condição. Sim, né? Tem realmente uma diferença, né? Porque uma coisa é chegar e colocar, eu sou assim, né? Mas e aí? Né? Como é que eu vou ser, né? Que até uma coisa que me chama a atenção, um comentário da Veronese. Algo que ele considera uma realidade é a capacidade do homem em separar sexo de amor, já a mulher não sabe ou não consegue fazer o mesmo. O que eu vejo, né, é que a mulher, ela tá perdida na sexualidade dela, né? Ela não sabe se ela é o tipo de mulher que gosta de ter sexo casual, se ela é o tipo de mulher que gosta de ter sexo com alguém que ela realmente goste e que seja recíproco, um afeto, né? E ela fica transitando assim nesses lugares, né? E perdida, né? Aí vai para uma pessoa que claramente quer um sexo casual, mas ela quer algo mais, e aí ela acaba, né, se apaixonando por essa pessoa, e aí, né, vem um problema danado, depois muito sofrimento, muita coisa. Eu vejo que a mulher, eu não sinto que seja uma questão de separar exatamente o sexo do amor. Eu sinto que é uma questão de estar mais em conexão com quem você é, com isso que o Bruno falou. Você aceitar quem você é, que tipo de pessoa você é, né? Porque assim, quando você se aceita, não, pô, sou uma pessoa que eu gosto de sexo casual. Ok, você vai fazer sexo casual e você pode se apaixonar por aquela pessoa e começar a namorar com aquela pessoa e até casar com aquela pessoa. Ou não, você não vai fazer, você vai fazer realmente com uma pessoa que esteja procurando o mesmo que você e vai ter ali um sentimento recíproco. Então, acho que assim, não é a questão, acho que a gente não precisa separar uma coisa da outra, mas a gente entender como que a gente funciona, como funciona a nossa sexualidade. Eu concordo 100% com a Roberta. Eu acho que a maior questão é essa dificuldade das pessoas identificarem o que estão querendo, o que elas estão desejando. Porque muitas pessoas se forçam, se empenham a aparentar uma coisa que elas não sustentam. E
não sei se, assim, eu acho sempre muito delicado a gente falar da capacidade do homem e da dificuldade da mulher, porque eu conheço homens que não conseguem separar sexo de amor e conheço mulheres que conseguem, né? Assim, no sentido de assim, ter tranquilidade que vai lá para ter um sexo casual e tá tudo bem, isso não ofende, não agride, não se sente usada, porque também é uma frase que eu acho muito curiosa no consultório, né? Ah, porque eu me senti usada, ele só quis transar e não procurou, não cuidou, não... Mas, né, sim, em princípio, se você transou com consentimento, você tirou algum proveito. Se não tirou, aí nós temos que rever o que deu de errado ali. Mas eu não consigo entender essa ideia de uso, porque traz uma ideia muito passiva, né? Uma ideia muito. Eu te ofertei algo muito valioso e você não valorizou. Mas não estava no acordo explícito, né? O que estava ali era um desejo sexual mútuo. E ponto. Desenvolver isso para uma relação amorosa dá muito mais trabalho e leva mais tempo, né? Sim, é exatamente isso, né? O que eu sinto, assim, é que as pessoas elas estão perdidas, principalmente as mulheres. Eu vejo hoje mulheres mais, assim, vamos dizer, modernas, que já gostam mais de sexo casual, encontros casuais, e elas têm reclamado muito que os homens estão muito carentes e que eles chegam botando aquela banca de, não quero nada sério, depois no fim das contas quer coisa séria, e aí elas ficam irritadas porque elas não queriam nada sério, né? E aí acaba ficando com aquela, né, aquele cara lá ou aquela mulher falando, né, ali atrás, né? Então eu tenho visto assim que isso tem realmente mudado um pouco. Até porque o que eu vejo no modo de funcionar das mulheres que não querem ter relações, elas se utilizam muito da autossabotagem, né? Elas não se sentem bem, não estão abertas para ter uma relação com ninguém, e, no entanto, elas vão inconscientemente, escolhem exatamente aquele homem ou aquela mulher que não vai querer nada com elas e que vai justificar, olha, tá vendo, né? Ninguém quer nada sério, ninguém quer nada comigo, ninguém não sei o quê, né? E na realidade o problema está dentro delas, né? Não está fora. É uma reafirmação de uma ideia que elas mesmas têm, né? E, assim, quando a gente fala de saber o que quer, eu acho que a gente precisa também ter cuidado, porque eu posso começar querendo uma coisa e no meio do caminho mudar o que eu queria, né? Sim, Mudar de vontade. Não acho que as coisas são fixas, né? As coisas são instáveis. A regra é a instabilidade, né? Então a gente hoje pode estar ali, sair, conhecer, beijar, transar e tá tudo bem. Isso acontecer mais algumas vezes e com o tempo despertar outros sentimentos. E aí eu não vejo nenhuma deslealdade, entende? Eu não acho que é uma quebra de pacto. Eu acho que é um acontecimento do qual ninguém controla, mas que merece ser conversado e aí sim é, se decidir o que vai fazer com isso. Mas essa ideia que muitas pessoas trazem, que parece uma coisa meio preventiva, né? Eu só quero transar, então eu estou fechado para relacionamentos, eu não vou me envolver como se tivesse total controle sobre isso. É um pouco infantil também. É uma ideia de potência que é muito infantil. acho que isso tem a ver com o que a Dirley comentou, né? Existe o temor do rótulo, ainda se tem os tabus sociais, né? Porque o homem geralmente ele acha, né, que, não sei, alguma espécie de fraqueza, ele está procurando um relacionamento, né? Um compromisso, né? E a mulher é o contrário, né? Se ela não estiver procurando um relacionamento, ela não é bem vista, né? Então, eu acho que envolve um pouco disso também. Porque, assim, né, quando a gente fala, né, em saber o que quer, tem mais a ver com saber quem se é, né, do que porque como você falou, né, a situação pode mudar, né? Tem pessoas, eu conheço casais que estão juntos há anos e começaram em relações casuais, em sexo casual mesmo, no entanto, mas só que as pessoas não tinham esse rótulo, porque tem isso também, tanto a mulher quanto o homem, eu tenho observado isso, julgam o outro. A mulher pega e ela é menos, né, mas já tem mulheres que fazem isso, esse cara é só para casual, esse aí não quer nada com nada, não sei o quê. E aí nem conhece às vezes o outro, né? Mas ela já está julgando, né? E o homem muito mais, né? Ao menos parece ser muito mais, né? Porque tem isso também. Às vezes só parece, né? Porque com essa reclamação que eu vejo dessas mulheres, eu vejo assim que a quantidade de homens que está querendo
uma relação além do casal está muito maior do que se imagina. De um modo geral, eu acho que a maioria está muito carente. Eu acho que os avanços que houveram na sociedade, que são positivos, eles não vieram com manual. Então tá todo mundo desorientado, sem saber como lidar com essas novidades, né? Como é ser homem agora, já que a mulher é tão empoderada e ela vai pagar a conta, ela vai dirigir o próprio carro. O que eu faço? Qual é o meu papel nessa história? Para muitos homens, isso dá um nó na cabeça muito grande. E não só por uma filosofia machista. Alguns não querem seguir essa filosofia, mas eles também não têm outra alternativa. Eles não ofereceram ainda a esses homens uma construção alternativa a isso, em que eles consigam se sentir à vontade numa posição, às vezes, assim, em que, ok, a mulher vai pegar você em casa, vai levar num restaurante ou num motel e talvez até pague a conta. E tudo bem, né? Por mais que isso ainda eu acho que é um pouco mais raro, mas já acontece, eu já ouvi relatos. Então deixa meio que já não sei lidar normalmente, agora então sei menos ainda. E isso deixa muitas pessoas inseguras e até se fechando. Ou seja, é melhor eu ficar só no sexo mesmo. Não vou passar dessa fase. Mas sem dúvida nenhuma, o que você traz é muito importante, de que é, com essa mudança de comportamento de algumas mulheres, em que elas simplesmente conseguem assumir para si que querem ter um sexo sem esses compromissos, é, quebra esse paradigma da ideia do que é ser mulher, da ideia de que aos 30 já tem que ter filho, porque senão daqui a pouco vai passar da hora, vai ficar para titia, que próprias mulheres falam de outras mulheres, da família que pergunta quando é que vai casar. É muita pressão. E é difícil sustentar o seu desejo. Né? Olha, eu não quero casar, eu não quero ter filho, ou eu quero ter filho, mas não quero casar. Eu, por enquanto, estou curtindo ficar saindo todo final de semana assim, é problema meu, com o dinheiro dela. Sustentar isso diante dessas pressões, eu acho que é o maior desafio, porque envolve comprar certas brigas, digamos assim, né? Não que você precise discutir, mas você vai ter que se posicionar. E as pessoas ainda Sim, querem ficar numa posição confortável de não se expor com ninguém, né? verdade. A Jéssica fez uma pergunta aqui, acredito que se referiu àquela sua última fala. Como assim infantil? Você quer responder? Uhum. Essa ideia de poder é uma ideia infantil, né? Essa ideia de onipotência, de centralizar toda a atenção e força para si. As crianças têm muito isso, né? Eu quero porque eu quero, né? Então vai acontecer porque eu quero. E aí vem o limite e diz, olha, querer não é poder, baixa a bolinha. E a gente traz um pouco dessa fantasia quando a gente coloca isso em algumas dinâmicas de relacionamento, né? Em que eu acho que eu posso controlar tudo, eu acho que eu posso determinar tudo, eu não vou me envolver e eu vou ter essa força racional, ou etc, etc. Isso é infantil porque é uma negação da sua condição adulta de assumir que você não tem controle de tudo, de assumir seu lado emocional, responsabilizar-se por isso e compreender que você faz apostas e não que você detém a regra total do jogo e que vai determinar o final dele, né? E assumir isso e suportar isso, eu entendo que é adultecer, né? Que é sair dessa posição meio infantilizada de achar que tudo se resolve com a força do pensamento e começar a entender que o buraco é mais embaixo, né? Que algumas coisas a gente não controla, a gente precisa aprender a negociar até com isso. Sim, eu concordo com isso que você falou também, que eu vejo assim muito isso eu vi, reparei em algumas pessoas, né, inclusive em mulheres, que parece que tem uma coisa meio assim, tipo, eu decidi tal coisa, aí no meio do caminho, de repente, encontrou alguém legal, ou então encontrou alguém que fosse ser algo casual, legal, e ela fica presa naquela, tipo, não, mas eu tinha decidido que não, né? Ela não se permite dar uma segunda chance de pensar ali, pô, vale a pena? Pô, tô afim, não tô afim. Ela não se permite ter esse pensamento, né? Ela fica naquela coisa rígida, né? Eu acho que é importante a gente pensar, né, que a vida não é rígida, né? Que a gente não tem total controle sobre o que pode acontecer, né? Às vezes, em lugares mais nada a ver, né? Você pode conhecer alguém, né? Eu conheço pessoas que
às vezes, mulheres mesmo, às vezes saindo de uma relação problemática, é que elas foram encontrar o amor da vida delas e ainda estava tudo assim bagunçado, elas mesmas ainda não estavam bem, mas no entanto foi aquele momento, sabe, que a vida trouxe, né, isso até ela, né, e elas aproveitaram isso, bem legal para elas, acabou sendo algo, né, bastante positivo, né. Eu sinto que as pessoas estão muito presas a paradigmas, né? Tanto a mulher, né, ela fica presa ainda no paradigma machista, quanto também no moderno, de tipo, eu tenho que pegar todo mundo, eu tenho que ficar com todo mundo, sabe? E ela acaba não se encontrando, acaba se perdendo, né? Porque ela não entende as necessidades dela, né? Quem ela é, e ela acaba ficando perdida nesses paradigmas, porque às vezes ela não se encaixa em nenhum deles, porque a vida é muito mais fluida, né? Eu acho que talvez, né, pensar assim, uma visão hipotética, né, você flui muito mais entre os dois, né, do que duas polarizações, né? Você está mais ali no meio, né? Ora, né? Isso é o que eu vejo assim no consultório, né? Ora a mulher, né, quer ter algo mais sério, ora ela tá querendo, né, se divertir mais, né? Jovens, né? Geralmente jovens estão querendo mais diversão, né? Então eu vejo que é bem diferente do que parece, né? Se tratando de paradigmas. E eu acho que aí, até complementando a resposta da Jéssica, quando a gente fala de se autorizar, né, de assumir o seu desejo, é uma posição adulta, você responde por você. Quando você fica preso a um dogma, a um paradigma, esse paradigma está respondendo por você. Né? É como se você precisasse pedir autorização a esse paradigma para fazer qualquer coisa. E isso é uma posição mais infantilizada. Uma criança não decide tudo por si, ela precisa da autorização do adulto, do pai, da mãe, do responsável. E até no campo sexual a gente vê isso. É como se, bom, para transar eu tenho que seguir um certo protocolo, ver se bate todo o checklist para então eu poder transar, ou para namorar, ou para casar. As pessoas acabam tendo essa dificuldade de assumir para si essa responsabilidade. Falam, não, eu quero casar e eu vou casar. Independente se vai ser por 10 anos, 20 anos, para sempre, eu quero viver esse momento. Ou eu quero ficar solteiro, eu quero ter sexo casual, eu vou viver esse momento enquanto ele durar. Com essa capacidade de mudar de opinião, de mudar de ideia e se responsabilizar, se autorizar, como a Roberta falou. Né? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu só dar uma olhada aqui. A mulher tem que saber o que quer numa relação e não viver de sonhos. Você quer comentar essa frase, Bruno? Eu sempre acho perigoso quando a gente, para libertar uma pessoa de uma obrigação, a gente cria outra, né? Eu sei. Então a mulher não tem que ser assim, ela tem que ser assado. Eu não consigo ver isso num tom muito livre, né? Eu acho isso meio complicado. Acho que eu entendo a intenção de quem comentou, mas eu acho que o desafio não é criar um imperativo ou uma fórmula mágica, mas é buscar se aproximar e se apropriar do que você deseja nesse momento. E você pode não saber o que você deseja nesse momento. E tudo bem. Aí envolve assumir essa condição e viver as possibilidades. Pode ser que alguém te desperte uma atração física, pode ser que alguém te desperte uma vontade que talvez caminhe para uma amizade, pode ser que alguém você queira ter uma parceria, construir uma vida junto. Você vai ter que viver para saber. Essa ideia de saber tudo antes é uma ideia não muito humana, né? Porque é uma ideia que combina muito, sei lá, com as abelhas que nascem programadas. Cada um tem seu papel e vai morrer fazendo aquele papel, não há dúvidas. Nós não, nós seres humanos somos cheios de dúvidas e vamos continuar com elas. Me relembrou agora, uma vez eu estava dando uma roda de conversa de mulheres, e uma mulher me perguntou, mas a mulher também não pode querer ficar sozinha? Eu falei, querer ficar sozinha pode, desde que isso seja uma decisão dela. Não que ela está traumatizada, porque a última relação dela não deu certo, não foi o que ela esperava,
Aí agora, entendeu? Ela tá com medo de chegar em, seja homem ou seja mulheres, né? Que isso aí não tem a ver com sexualidade, se é homossexual, se é heterossexual, os dois passam por mesmo tipo de problema. E aí ela não decidiu ficar sozinha, ela está com medo e fica sozinha, né? Mas ela fica, no final das contas, amargurada. Se ela for ficar sozinha, mas tá bem, tipo, realmente, eu não tô com saco para isso agora, não tô com paciência, sabe? Não quero pensar nisso agora, como você falou, né? Se ela admitir o estado dela, né? Não, olha, no momento não tô aberta para esse tipo de coisa. Mas não, né? Ela cria uma ilusão de que ela tomou uma decisão de ficar sozinha, que na realidade não foi uma decisão, né? É só uma dor que ela está sentindo, né? E isso é bastante comum. É, Infelizmente, é bastante comum. e isso que você está falando para mim é muito importante, porque eu vejo isso em vários aspectos, né? Porque aí vale a pena para quem está assistindo a gente deixar claro que não é o que, é muito mais envolvendo o como, né? Não necessariamente você tem que transar com todo mundo, ou você tem que se ficar sozinho, ou você tem que casar. Não importa muito qual vai ser a sua opção. A questão é como você está escolhendo, com que conexão você está fazendo para essas escolhas e essas vivências. E isso é muito, muito interessante, porque eu também vejo muitas mulheres que assumem essa posição mais livre, de não se envolver, de ter sexo casual, de chegar nos caras, de um certo empoderamento, mas que às vezes, em alguns casos, está disfarçando até um medo de se relacionar, um medo de uma rejeição no campo afetivo. Né? No campo sexual, lida melhor do que no campo afetivo. Então, fica preso ali naquele parquinho onde o dano é menor, né? Então tem muitas camadas envolvidas. É, porque eu vejo que essa questão da mulher não saber separar sexo de amor, acho que foi o que predominou mais. Acho que as pessoas ficaram mais preocupadas em separar, porque isso iria trazer menos dor a elas, e elas não pensaram que não é apenas isso, né? Que a sexualidade ela envolve muita coisa, né? Ela envolve a forma de vestir, o jeito de falar, né? A forma com que você vai se apresentar no trabalho, né? Teve uma outra live que eu acho que a gente falou um pouquinho disso, se não me engano, né? Que o erotismo ele é algo que dá uma graça para a vida, então a gente não precisa viver a sexualidade assim, tendo o ato sexual, a gente pode experimentá-la de outras formas. Eu lembro que há muitos anos atrás eu vi mulheres falando que elas curtiam se vestir para elas mesmas de lingerie. E aí apareceu na reportagem que eu vi agora no mesmo canal, né, elas comprando anágua e vários tipos de lingerie, assim, até que estava fora de moda na época, né, e utilizando, e o quanto aquilo fazia bem para elas, porque era como uma roupa, né, só que elas estavam meio que exercendo a sexualidade dela e sem ter um outro, e sem ter um ato sexual envolvido, né? E eu achei isso muito legal, assim, porque eu comecei a ver o quanto né? Você que é freudiano, né? Acho que Freud não pegou a libido, essa inspiração sexual e baseou uma teoria assim à toa, né? Ele Não. viu a importância que aquilo tinha para a É, humanidade, né? a fonte de todo narcisismo é sexual, né? É libidinosa. Não à toa a gente adora um espelho, né? O ser humano adora um espelho. A gente gosta de se ver e se apreciar, né? É, tanto é que a gente brinca, pelo menos assim, algumas vezes eu já ouvi isso. Olha, eu tô tão gato que eu me pegava, né? Tem um erotismo aí, né? Então, assim, Tem. e é importante, porque isso traz um pouco de autoestima, um pouco de vaidade positiva, né? Exatamente. E a gente precisa disso. Eu costumo falar que motel não tem espelho no teto à toa. Tem uma função narcísica Sim. ali, né? Porque você está se vendo, você está se curtindo naquele momento. A gente precisa dessa vaidade para poder exercer coisas básicas na vida. E muitas pessoas escondem isso, né? Em especial mulheres, às vezes por passarem por situações às vezes traumáticas, acabam tendo essa coisa de extinguir da imagem dela essa parte erótica, sensual e feminina também, né? E não necessariamente precisa disso, mas aí vai, claro, do que cada um está configurando. Mas eu acho que é isso, é perceber que
o erotismo, a sensualidade, é, a, a, a vaidade, ela não é só para transar. Ela é para você conseguir ir numa entrevista de emprego, é para você dar uma palestra, para você poder sentar no bar com seus amigos. Tudo isso é importante. Exatamente, né? E a atração, né? A atração sexual, ela é muito mais do que um início para um ato sexual, né? Porque uma atração sexual, ela também pode, ela não deixa de ser uma atração, então ela também pode funcionar como um chamariz para você. Você é uma pessoa, entendeu? E a pessoa que ela lida bem com a sexualidade dela, o que eu tenho reparado é que ela passa uma imagem de que ela é bem resolvida, de que ela Uhum. tá bem com ela mesma, sabe? De que ela tá tranquila, serena, né? Então, assim, a atração sexual ela também tem outros usos, né? Ela também pode ser tornar você mais agradável para uma outra pessoa, né? Não é à toa que a gente coloca maquiagem, que a gente, né, coloca bijuteria e sei lá o que. A gente não quer só parecer bonita, né? Porque esse bonito tem muito a ver com ser atraente, né? Tanto que a maioria das mulheres, agora ninguém vai me ver, não sei o que, não coloca nada, né? São poucos. Mas não é o mais frequente. Tem também, né? Ela meio que dá um brilho, né? No silêncio. Ah, voltou. Já voltou. Eu estava comentando, não sei se saiu, né? Que o erotismo ele está, por exemplo, presente na arte, né? A arte tem muito disso, né? Nas histórias, nas pinturas, né? E a gente utiliza a nossa libido para isso, né? Para escrever um conto, para fazer, e é divertido. Os filmes, a maioria dos filmes femininos, que são consideradas comédias românticas, elas estão cheias de erotismo, né? É o beijo, é o ato sexual, é a sedução, né? Tá tudo ali presente, né? E eu acho que é uma pena, né, que a sexualidade acaba sendo colocada como uma coisa fútil, né? Principalmente as mulheres mais velhas, que elas parecem que eu não sou mais jovem, meu corpo não é mais o mesmo, então eu não tenho mais que me preocupar com isso, né? Eu acho que é uma pena, porque elas poderiam, né, utilizar para outros fins, né? Ou para simplesmente para elas estarem bem com elas mesmas. Sem dúvida. A questão erótica ela é tão curiosa porque ela está até em quadrinhos, né? E, geralmente as super-heroínas são extremamente Sim, erotizadas. Os super-heróis também, porque se você for ver as poses que eles fazem, não são humanas, né? Aquele peito de pombo absurdo, né? Então, assim, sim. há um puto erotismo nos super-heróis, né? A ponto de usar a cueca por cima da calça. Não que seja sedutor, mas, Mas destaca. né? Destacou já é o suficiente. Pois é. Então a gente tem essa coisa erótica, mas acho que a sensualidade, a sexualidade, ela em nós humanos, ela sempre vai ter um lado que vai ser combatida, né? Não à toa a gente vê tanto moralismo. O sexo é um tabu e dificilmente deixará de ser completamente, porque envolve também organizações de poder, né? Você poder ditar o que é certo e o que é errado em nome de algo sempre vai ter que usar a sexualidade como recurso para poder censurar, para poder coagir, para poder manipular, né? Você dizer que todo mundo é livre, pode transar com quem quiser, quando quiser, desde que seja consensual, te destitui de qualquer poder. O poder é do próprio sujeito. Verdade. Né? E tem outra coisa também, né? No aspecto individual, né? A sexualidade ela é algo que ela perturba, né? Porque, né, não só a gente vê isso muito mais nos homossexuais, porque eles trazem mais essa questão, né, de quem é eles, como é que é e tudo mais.
Mas isso também acontece em quem é hétero, né? Essa dificuldade de entender, né? Porque como é que você vai. A gente não nasce sabendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? A gente tem que descobrir tudo. E geralmente a gente é criado por alguém que não tem, e mesmo que às vezes, porque às vezes a criação é até boa, mas eu acho que tem mesmo uma angústia interna daquilo ali, porque o desejo ele é irritante, né? No ponto de vista que você só acaba com o desejo quando você realiza ele, né? Então, se você não realizar, você fica naquilo ali, né? E até você conseguir sublimar aquilo de alguma forma, ou se contentar, né? Fica aquele negócio ali, né? Eu ouvi um tempo atrás. Agora não lembro quem foi que comentou, falando que era desconfortável estar perto de pessoas que eram muito atraentes, que aquilo incomodava, gerava um incômodo e não queria estar perto ali, né? Porque considerava aquilo como inadequado, ou tinha, ou era casado, ou qualquer coisa que fosse, né? Tinha algum impedimento para ele não, vamos dizer assim, acabar com o desejo dele indo até aquela pessoa, né? Tinha algum impedimento para isso, mas ao mesmo tempo estando com aquela pessoa como se o desejo continuasse ativo. Eu achei assim bem humano. Eu achei bem humano. Demasiadamente humano. Não é à toa que o ser humano angustia, né? A angústia nos acompanha exatamente porque a gente deseja. E mesmo que a gente realize, a durabilidade desse sentimento de realização também não é tão longa, né? E a gente volta a desejar. É uma cadeia que não tem um fim, pelo menos não em vida. E é o desafio, né? De conseguir lidar com isso, porque realmente nós vemos muito até esses quadros de homofobia, etc., do quanto a realização do desejo daquela pessoa ali, aquela liberdade em fazer o que se deseja, incomoda, né? Causa uma angústia de ter que lidar com o seu próprio desejo, que às vezes você está ali lutando para reprimir e alguém vai lá e faz um furinho naquela repressão e você não parece que vai fugir, né? Então é muito complexo mesmo. A sexualidade causa muito furor, até pela culpa que a gente carrega pela nossa própria sexualidade, né? Construída socialmente. Até para falar de sexo, né? A gente tem essa grande questão aí da educação sexual, que o que parece óbvio, talvez para nós, de que é importante falar de sexo e sexualidade com crianças, para muitos é um absurdo, como se você fosse ensinar as crianças a transar. Há uma visão muito quase literal das coisas, né? Sexo é sexo, ponto, né? E não sexualidade, desejo, tato, contato, erotismo, autoimagem, reconhecimento e por aí vai. Verdade. Ah, agora eu lembrei onde foi que eu vi também um outro exemplo disso. Foi num seriado Sex and the City, que uma das participantes, ela pede para vai se separar, aí pergunta, porque ela acha o advogado extremamente bonito, atraente, e aí ela vê um advogado feio, né, que trabalhava junto com ele, e ela pergunta, será que ele poderia? Porque ela não consegue falar, né, das coisas ruins que ela quer ali depenar o marido, né, sei lá, o que ela não consegue falar na presença do homem atraente, né? Ela escolhe um advogado feio, né, não atraente para ela poder falar, assim, realmente ser humano é engraçado. E eu já ouvi, assim, não no consultório, mas em entrevistas de mulheres dessas, assim, famosas, bonitonas e tal, que os homens não se aproximam, né? Sim. Colocam essas mulheres no lugar de impossível e eles não chegam, não tentam. Então tem muitas coisas aí envolvidas nessa questão do que você está trazendo, que é muito curioso. É porque a mulher, parece que ela é alçada à espécie de um ídolo, né? Uma coisa assim inatingível, né? Tipo, parece que eles vão ter que se doar demais. Não sei o que passa, né? Mas mulher bonita reclama muito disso. Bonita que eu digo assim, né? Dentro do padrão que consideram mais bonita, reclama muito disso. Que É, acaba ficando sozinha porque os homens temem ou não têm segurança de estar do lado de uma mulher muito bonita também. eu acho que esse é o ponto principal, né? Estar ao lado de uma mulher atraente aos olhos comuns envolve uma coragem, envolve uma autoconfiança.
E muitos homens não querem pagar para ver. Tanto é que há uma expressão popular de que quando a mulher é muito gostosa é igual a melancia porque ninguém come sozinho. É chulo, é escroto. Mas Sim, reflete esse pensamento, né? De que pensamento. nenhum homem somente seria capaz de satisfazer uma mulher muito atraente. E eu acho que tem muito a ver com esse medo da devoração masculina, né? Assim, de perder seu pênis ali naquele mulherão, né? Então É é verdade. complicado. Verdade mesmo. É uma coisa que as mulheres também não entendem, né? A sensibilidade masculina, né? As mulheres tendem a olhar para os homens de uma forma muito bruta, né? Tipo, ele é aquele cara que pensa em sexo sem amor, né? Sem nem conhecer, sem nem saber, né? Eu acho que esse tipo de pensamento também das mulheres com os homens acaba atrapalhando muito a sexualidade feminina. Porque elas acabam se guiando por coisas que, no fim das contas, não ajudam em nada e só prejudicam, né? Gente, a gente está chegando perto do término. Tem mais alguma pergunta? Tem um Tem algo mais que você comentário, queira comentar? Santos Rita Pereira. Conheço pessoa que fala muito de mulher de cueca. Essa pessoa é um machista. Eu queria entender até onde é prejudicial a mulher de cueca. Fica à vontade para responder. Eu assim, não vejo nada demais, né? A mulher tá de cueca, né? Eu não sei por E olha quê. como o ser humano é besta, né? Uma mulher usando a camisa do cara é sensual. Ela usando a cueca é feio, né? Dependendo do ponto de vista. Como os símbolos, né? Verdade. Assim, é uma questão só de símbolo. É, Não faz sentido nenhum prático. nunca tinha parado para pensar nisso, mas é verdade, é. Tanto que é constantemente em filmes a mulher lá com a blusa do homem, ela é presente, mas realmente ela nunca tá com a cueca Mas é do isso, homem. a fantasia se articula com símbolos, né? Então, a cueca talvez tenha essa coisa mais ligada exatamente à sexualidade ali do órgão, né? Fica muito mais, Sim. assim como um homem de calcinha também seria para uma comunidade hétero seria bem esquisito. Então, a gente tem essas coisas, esses recortes, né? Mas respondendo especificamente à Rita, usa o que quiser, tá confortável, vai ser feliz. Né? Eu acho que nem todo mundo precisa saber se você está usando calcinha, cueca, sei lá o que for. Ou nada Com também. certeza. Com certeza. Bom, gente, então se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente já leu tudo. Tem mais algum comentário que você gostaria de fazer, Bruno? Eu acho que assim, só para tentar me organizar diante disso tudo que a gente falou, né? A gente está numa contínua construção, né? Eu acho que é um discurso meio batido, mas essa construção da nossa identidade como homem ou como mulher é uma construção, não vem pronta, não é porque a gente tem um conjunto de células ou um órgão que isso nos define, né? A gente precisa de muito mais do que isso, como esses simbolismos todos que a gente está falando aqui, para nos organizarmos de alguma forma que a gente consiga nomear. E para a mulher em especial, eu acho que vocês estão fazendo e vivendo uma grande revolução. Vocês são protagonistas dessa revolução. Mas toda revolução a gente sabe para onde vai. Assim, melhor dizendo, a gente sabe de onde a gente saiu, mas a gente não sabe bem onde vai chegar. Né? A gente está nesse salto, está no ar ainda não pousou. E isso vai causar impacto nas mulheres, nos homens, e todo mundo vai se perder um pouquinho. Faz parte. Não adianta achar que a gente vai jogar uma âncora e se fixar em uma posição e ficar dizendo que o passado era bom, isso ou aquilo, porque a vida é feita de mudanças. Mas acho que a gente pode se conectar mais com a gente, em especial as mulheres podem sim trabalhar sua sexualidade, suas emoções, seus desejos, exatamente para ter essa lealdade consigo mesmo, né? Ah, eu acho perfeito isso que você falou. Ser leal consigo mesmo. Acho que isso já é, assim, metade do caminho. É isso. Então tá bom, Bruno. Gratidão. Eu que Gratidão agradeço o a todos que convite, é estaram sempre um prazer. presentes. Sigam o Bruno. Fala, qual é o seu Instagram, Bruno?
É Psy Bruno Barcelos. E siga a Roberta também, que tem uma galera aí que eu sei que é do meu Instagram. Segue Isso, a Roberta aí. verdade. Me sigam também. Mandem sugestões para mim, o que vocês gostariam de ver, quais assuntos que, né, eu vou respondendo, eu vou trazendo em live também. Então é isso aí. Uma boa noite a todos. Gratidão a todos. Um beijo. Beijos, tchau. Tchau.